Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Cláudia Gomes e se liga na curiosidade da história que eu trouxe para você hoje. E eu começo, dá uma olhadinha nesse slide. Você sabe fazer essa conta? Essa conta é relativamente fácil, mas tenta fazer com algarismos romanos. Você consegue multiplicar esse número? Pode ser feito, claro, mas não é nem um pouquinho fácil. Se hoje a nossa vida para fazer cálculos é um pouco mais fácil, foi por causa dos matemáticos árabes islâmicos. Isso mesmo, você sabia? Não? Então vem comigo que eu vou te contar como foi que os cientistas árabes ajudaram a nossa vida até hoje. Então, a era de ouro do Islã aconteceu no século VIII, com o califado abássida, cujo lema era que a caneta de um sábio era mais importante que o sangue de um mártir. Quando eles diziam isso, eles estavam afirmando que era muito importante o conhecimento, a cultura e o estudo. Durante esse período, o mundo islâmico se tornou um centro de conhecimento, onde eles estudavam astronomia, matemática, filosofia e medicina, o que contribuiu muito para a nossa ciência moderna. Esses califas criaram a Casa da Sabedoria em Bagdá. Lá, eles financiavam estudiosos de vários lugares, por onde o Islã passava, por onde o Islã se expandia, sendo muçulmano ou não, os califas financiavam todo esse conhecimento. Ou seja, o Império Árabe, ele cresce através do comércio, mas também ele vai colecionando, vai adquirindo e foi elaborando novos conhecimentos em várias áreas que estão presentes na nossa vida. Por exemplo, na matemática. Por exemplo, destacam-se o aprimoramento da numeração hindu, que tiveram a ideia de usar apenas 10 símbolos, os dígitos conhecidos por nós, de 1 a 9 além do zero, para representar todos os números de 1 ao infinito, e isso por volta do século VI. Mas foi o matemático Al-Khwarizmi e seus colegas que, além de traduzirem o sistema numérico hindu para o árabe, criaram o separador decimal, que no Brasil é a vírgula, e que permite descrever não apenas números inteiros, mas também frações. Além disso, diversas áreas específicas da matemática, como a álgebra, a geometria e a trigonometria, foram desenvolvidas pelos árabes. Com esse desenvolvimento dos algarismos, do conceito de zero e do sistema decimal, vieram o cálculo da álgebra, as equações aritméticas. E não é à toa que a palavra algarismo vem do nome de Al-Khwarizmi. Já no campo da medicina, os árabes foram tão inovadores que o que a gente conhece hoje como medicina moderna vieram com eles. Isso porque, nas grandes centros urbanos, nas grandes cidades árabes, eles criaram a ideia de hospital, ou seja, um lugar onde pessoas iriam estudar e, na prática, iriam tratar as pessoas. Mas não só. Eles também faziam um ensino prático da ciência da medicina. Dentre os grandes sábios médicos, podemos citar Ibn Sina, conhecido também como Avicena, que elaborou um tratado de medicina chamado Cânone de Medicina. Nessa obra, ele descreveu diversas patologias e seus possíveis tratamentos, tendo sido utilizada para o ensino médico até o século XVIII. Avicena também descreveu diversas estruturas anatômicas do cérebro, cujos nomes são utilizados na neuroanatomia e na neurofisiologia moderna. Os árabes também produziram conhecimentos importantes para o bem-estar do indivíduo, como conhecimento sobre higiene e nutrição, e principalmente sobre a descrição de processos mentais e psicológicos. Avicena também defendia a utilização de métodos psicológicos para o tratamento de doenças e pode-se dizer que ele é o precursor dos estudos de psicologia. A fim de buscar o elixir da vida, um medicamento milagroso que curasse todas as doenças,
os árabes foram estudando e fizeram descobertas muito importantes que contribuíram para a nossa sociedade atual, como, por exemplo, no campo da física, com o desenvolvimento da hidráulica, da ótica e da mecânica. E também, a partir de experimentos práticos, fez com que eles desenvolvessem no campo da química, o sabão, elementos cosméticos como a água de rosas e também o vinagre a partir das técnicas de fermentação. Além dessas contribuições, outras vieram, e vieram por causa da necessidade de que todo muçulmano tem de se virar para Meca para fazer suas orações. Então, com isso, ao se expandir, todo muçulmano precisava saber em que direção se virar. Foi então que a astronomia e a geografia também foram muito desenvolvidas no Império Árabe. Então, eles acabaram contribuindo com os estudos de astronomia ao recuperar os conhecimentos dos gregos antigos, além de desenvolverem técnicas e instrumentos sofisticados de orientação, como o astrolábio e observatórios, e de determinação do tempo e modelos planetários, bem como, ao estudar a geografia, para se localizarem, eles melhoraram muito a cartografia medieval. Ou seja, a nossa ciência moderna deve muito o seu desenvolvimento à herança cultural e humanística do Império Árabe, que legou esse monte de conhecimento para nós. Por hoje é só, mas eu espero você para a próxima curiosidade da história. Tchau!